No coração do Brasil, onde o Cerrado encontra a floresta amazônica, estende-se uma das regiões mais enigmáticas e selvagens do planeta, a Serra do Roncador, no Mato Grosso, um lugar de beleza natural avassaladora, com chapadas imponentes, rios cristalinos e uma biodiversidade que desafia a compreensão. Mas por trás de toda essa exuberância, esconde-se um véu de mistérios ancestrais que há séculos alimenta a imaginação de exploradores, cientistas e místicos. Diz a lenda que ali jaz um portal interdimensional, guardado por civilizações perdidas e cidades subterrâneas que desafiam a própria lógica da existência. Que segredos incalculáveis essa terra guarda em suas profundezas. A Serra do Roncador não é apenas uma formação geográfica. É um epicentro de lendas, palco de fenômenos inexplicáveis e o destino de buscas incansáveis por aquilo que a ciência ainda não pode explicar. Desde os povos indígenas que a habitam há milênios até os aventureiros contemporâneos, todos parecem sentir a energia pulsante desse lugar. Nomes como Percy Fawcett, o lendário explorador britânico, ecoam nos vales e chapadas, lembrando-nos de que a busca por uma cidade perdida não é mera ficção, mas uma obsessão real que levou muitos a trilhas sem retorno. Fawcett e outros tantos que se aventuraram por essas paragens buscavam não apenas ouro ou riquezas materiais, mas algo muito mais profundo, o conhecimento de uma civilização ancestral, talvez até mesmo de outro tempo ou dimensão. Eles acreditavam que a Serra do Roncador era a chave para desvendar segredos cósmicos. A região, com suas formações rochosas peculiares e cavernas misteriosas, sempre foi um ímã para o desconhecido. As histórias de luzes no céu, de sons estranhos vindos do interior da Terra e de encontros com seres de outro mundo são tão antigas quanto as próprias montanhas. O que realmente se esconde nas profundezas da Serra do Roncador é uma civilização intraterrena, um ponto de contato com outras galáxias, ou meramente a rica tapeçaria de mitos e folclores de um povo isolado? Essas perguntas nos assombram e nos impulsionam a mergulhar ainda mais fundo nesses enigmas. A Serra do Roncador, com seu nome que evoca o som do vento nas rochas, ou talvez o rugido de algo muito mais antigo e vivo, é um convite à reflexão sobre os limites da nossa compreensão. É um lembrete de que o mundo é vasto e repleto de maravilhas que fogem à nossa percepção cotidiana. Cada pedra, cada rio, cada árvore parece sussurrar histórias de um passado distante e de um futuro incerto, onde o real e o fantástico se entrelaçam de forma indissolúvel. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. A história da Serra do Roncador é inseparável da história dos povos indígenas que a chamaram de lar por gerações. Os Bororo e Xavante, guardiões ancestrais dessas terras, possuem um conhecimento profundo e uma relação mística com a região. Suas lendas não são meros contos, mas mapas de uma realidade alternativa, onde o mundo visível se conecta com o invisível. Eles falam de casas celestiais, de seres que vieram das estrelas e de cavernas que servem como portais para outros planos de existência. Para eles, a Serra do Roncador não é apenas um lugar físico, mas um ser vivo, uma entidade sagrada que pulsa com uma energia primordial. Esses mitos, transmitidos oralmente de geração em geração, descrevem encontros com seres não humanos e a existência de cidades ocultas protegidas por forças espirituais poderosas. A própria geografia da serra, com suas formações rochosas que se assemelham a construções gigantescas, reforça a crença em uma intervenção divina ou extraterrestre no passado remoto. Com a chegada dos bandeirantes no século XVII, em sua busca incansável por ouro, diamantes e escravos, os primeiros relatos de anomalias
começaram a ser registrados por não indígenas. Esses exploradores, embora céticos, não puderam ignorar os fenômenos estranhos que testemunhavam. Luzes inexplicáveis no céu noturno, sons que pareciam vir do interior da terra, e histórias de índios sobre homens voadores e cidades de cristal escondidas nas profundezas da selva. Os bandeirantes, com sua mentalidade pragmática, viam nesses relatos apenas superstições, mas até mesmo eles sentiam a presença de algo inexplicável na vastidão da Serra do Roncador. A influência dessas lendas na cultura popular local é imensa. Crianças ouvem histórias de seres fantásticos e de tesouros escondidos, enquanto adultos, mesmo os mais céticos, admitem ter presenciado eventos que desafiam a lógica. A Serra do Roncador não é apenas um lugar no mapa, é um personagem vivo no imaginário de quem vive por perto, um repositório de mistérios que continuam a nos fascinar. A história da Serra do Roncador é inseparável da história dos povos indígenas que a chamaram de lar por gerações. Os Bororo e Chavante, guardiões ancestrais dessas terras, possuem um conhecimento profundo e uma relação mística com a região. Suas lendas não são meros contos, mas mapas de uma realidade alternativa, onde o mundo visível se conecta com o invisível. Eles falam de casas celestiais, de seres que vieram das estrelas e de cavernas que servem como portais para outros planos de existência. Para eles, a Serra do Roncador não é apenas um lugar físico, mas um ser vivo, uma entidade sagrada que pulsa com uma energia primordial. Esses mitos, transmitidos oralmente de geração em geração, descrevem encontros com seres não humanos e a existência de cidades ocultas, protegidas por forças espirituais poderosas. A própria geografia da serra, com suas formações rochosas que se assemelham a construções gigantescas, reforça a crença em uma intervenção divina ou extraterrestre no passado remoto. Com a chegada dos bandeirantes no século XVII, em sua busca incansável por ouro, diamantes e escravos, os primeiros relatos de anomalias começaram a ser registrados por não indígenas. Esses exploradores, embora céticos, não puderam ignorar os fenômenos estranhos que testemunhavam. Luzes inexplicáveis no céu noturno, sons que pareciam vir do interior da terra e histórias de índios sobre homens voadores e cidades de cristal escondidas nas profundezas da selva. Os bandeirantes, com sua mentalidade pragmática, viam nesses relatos apenas superstições, mas até mesmo eles sentiam a presença de algo inexplicável na vastidão da Serra do Roncador. A influência dessas lendas na cultura popular local é imensa. Crianças ouvem histórias de seres fantásticos e de tesouros escondidos, enquanto adultos, mesmo os mais céticos, admitem ter presenciado eventos que desafiam a lógica. A Serra do Roncador não é apenas um lugar no mapa, é um personagem vivo no imaginário de quem vive por perto, um repositório de mistérios que continuam a nos fascinar. Os povos Bororo e Chavante, com sua cosmovisão intrincada, não apenas contam histórias, eles vivem essas histórias. Para eles, a Serra do Roncador é o berço de seus ancestrais, um local de poder onde o véu entre os mundos é mais tênue. Os Bororo, por exemplo, possuem lendas que narram a descida de seres celestiais que trouxeram conhecimento e civilização, deixando para trás vestígios de sua passagem em forma de arte rupestre e estruturas naturais que parecem desafiar a geologia. Essas cavernas sagradas, muitas vezes inacessíveis e ocultas, são consideradas portais para o mundo de cima ou para o mundo de baixo, reinos habitados por espíritos e entidades que podem tanto abençoar quanto amaldiçoar. Já os Chavante, conhecidos por sua resistência e por uma cultura profundamente ligada à terra e ao céu,
reverenciam a serra como um lugar de rituais e de conexão com o cosmos. Suas tradições orais incluem narrativas de estrelas cadentes, que não eram rochas incandescentes, mas sim veículos de seres que interagiam com seus antepassados, compartilhando sabedoria e tecnologias rudimentares. Acredita-se que certas áreas da serra são proibidas aos forasteiros, não por medo, mas por respeito à sacralidade desses locais, onde a energia é tão potente que pode ser perigosa para quem não está preparado. Quando os bandeirantes adentraram essas terras inóspitas, carregando consigo a cruz e a espada, depararam-se com uma realidade que desafiava sua compreensão europeia. Os relatos de cidades de pedra que surgiam e desapareciam na névoa, de luzes dançarinas que perseguiam suas tropas à noite e de sons metálicos vindos do subsolo eram frequentemente descartados como delírios da selva ou exageros dos nativos. Contudo, a persistência e a similaridade desses fenômenos em diferentes relatos, mesmo entre homens conhecidos por sua bravura e ceticismo, sugerem que algo realmente extraordinário estava acontecendo. Esses exploradores, que buscavam riquezas materiais, acabaram tropeçando em um tesouro de mistérios que, séculos depois, ainda nos instigam. A influência dessas narrativas perdurou, moldando o folclore e a identidade da região. Crianças nascidas e criadas à sombra da Serra do Roncador crescem ouvindo contos de criaturas estranhas, de tesouros escondidos em cavernas protegidas por entidades guardiãs e de fenômenos inexplicáveis que ocorrem em noites de lua cheia. Para muitos, a serra não é apenas uma paisagem, mas um ser vivo, com sua própria vontade e seus próprios segredos. Essa profunda conexão entre o homem e a terra, enraizada em milênios de convivência, é o que torna a Serra do Roncador um lugar tão especial e tão propício a abrigar o extraordinário. As lendas locais não são apenas histórias antigas. Elas são a manifestação de uma verdade mais profunda, um elo entre o mundo natural e o sobrenatural, que continua a reverberar até os dias de hoje, preparando o terreno para as buscas mais audaciosas e os desaparecimentos mais enigmáticos. Essas narrativas, permeadas por um véu de mistério e intriga, encontraram um eco surpreendente no coração de um explorador britânico, Percy Fawcett. Obcecado pela ideia de uma civilização perdida e deslumbrante, ele se tornou o protagonista de uma das mais famosas e trágicas buscas por cidades esquecidas na América do Sul. Fawcett, um coronel do exército britânico com uma reputação impecável de cartógrafo e aventureiro, não estava interessado em ouro ou escravos como os bandeirantes. Sua paixão era desvendar os segredos de uma cidade perdida de Zé, uma metrópole ancestral que, segundo ele, estaria escondida nas profundezas da Amazônia em algum lugar entre a Bolívia e o Brasil, possivelmente na própria Serra do Roncador. A ideia de Zé não era mera fantasia. Fawcett baseou suas convicções em documentos antigos, como o manuscrito 512, encontrado na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Este manuscrito, que detalhava a descoberta de uma cidade de pedra intrincada no interior da Bahia em 1753, falava de arcos, estátuas e inscrições indecifráveis e alimentou a imaginação de Fawcett, convencendo-o de que uma rede de cidades avançadas existia, esperando para ser redescoberta. Sua primeira grande expedição na região do Roncador ocorreu em 1920, mas foi em 1925 que ele embarcou em sua derradeira jornada, acompanhado por seu filho Jack e o amigo Raleigh Rymel. Acreditando estar à beira de uma descoberta monumental, Fawcett enviou sua última comunicação em 29 de maio de 1925, de um acampamento batizado de Dead Horse Camp, na região do Mato Grosso. Depois disso, o silêncio. O desaparecimento de Fawcett e sua equipe se tornou um dos maiores enigmas do século XX.
O que aconteceu com eles? As teorias são tão variadas quanto fascinantes. Alguns acreditam que foram mortos por tribos indígenas hostis. Fawcett, apesar de respeitar as culturas nativas, era um homem de seu tempo e de sua cultura, e conflitos eram sempre uma possibilidade em terras tão inóspitas. Outros sugerem que pereceram vítimas das doenças tropicais ou dos perigos da selva, como animais selvagens ou a fome. Contudo, há uma vertente de pensamento que se apega a algo mais extraordinário, mais alinhado com os próprios mistérios da Serra do Roncador. Essa teoria sugere que Fawcett e seus companheiros realmente encontraram algo. Talvez não a cidade de Z, exatamente como ele a imaginava, mas algo igualmente ou ainda mais surpreendente. Teria ele descoberto uma das cidades intraterrenas das lendas indígenas? Ou talvez um portal para outra dimensão, como os Bororo e Chavante tanto descreviam? O silêncio absoluto após a última mensagem, a ausência de qualquer vestígio de luta ou de corpos, alimenta a ideia de que o destino de Fawcett foi muito mais complexo do que uma simples morte na selva. Há quem diga que ele optou por permanecer com uma civilização oculta, ou que foi levado para outro plano de existência, tornando-se parte do próprio mistério que buscava desvendar. O legado de Percy Fawcett e seu desaparecimento transcendeu a mera história de exploração. Ele se tornou um arquétipo do aventureiro que se perde na busca pelo desconhecido, e sua história inspirou inúmeras outras expedições e obras de ficção, incluindo o famoso personagem Indiana Jones. A obsessão de Fawcett pela cidade de Z não apenas colocou a Serra do Roncador no mapa da aventura global, mas também solidificou a reputação da região como um caldeirão de segredos ancestrais. Mesmo décadas após seu desaparecimento, a história de Fawcett continua a atrair pesquisadores e aventureiros para a Serra, cada um com sua própria esperança de desvendar não só o destino do explorador, mas também os mistérios que ele tão ardentemente buscava. A cada nova busca, a cada passo dado nas trilhas densas da Serra do Roncador, a sombra de Fawcett parece guiar, ou talvez alertar, aqueles que ousam seguir seus passos, adentrando um território onde a realidade e a lenda se confundem de forma inseparável. A pergunta ressoa no ar úmido da floresta. O que Percy Fawcett realmente encontrou? Ou quem o encontrou nas profundezas da Serra do Roncador? E o que essa descoberta ou esse encontro significaria para a nossa compreensão do mundo? A pergunta sobre o que Percy Fawcett encontrou, ou quem o encontrou, nos leva a um dos aspectos mais intrigantes e contemporâneos dos mistérios da Serra do Roncador: os relatos ufológicos e os avistamentos estranhos. Como se a própria natureza indomável da região não fosse suficiente para alimentar o imaginário, a Serra do Roncador se tornou um ponto quente para fenômenos aéreos não identificados, atraindo a atenção de ufólogos e curiosos de todo o mundo. Não é incomum encontrar moradores e pesquisadores que, com a maior naturalidade, compartilham experiências de luzes estranhas no céu noturno, objetos voadores que desafiam as leis da física e até mesmo encontros mais próximos com seres de outro mundo. Os casos documentados de avistamentos de OVNIs na Serra do Roncador são numerosos e variados. Muitos depoimentos descrevem esferas luminosas que se movem em velocidades incríveis, mudando de direção abruptamente, sem emitir som algum. Outros falam de discos prateados ou escuros que pairam sobre as matas densas, por vezes emitindo feixes de luz que varrem o solo. Não são apenas histórias isoladas. A recorrência e a similaridade dos relatos ao longo das décadas sugerem um padrão que desafia explicações convencionais. Moradores, desde os mais antigos até os jovens, parecem ter aceitado esses fenômenos como parte integrante da paisagem local, quase como se os OVNIs fossem tão naturais quanto os jaguares ou as araras da região.
Um dos aspectos mais fascinantes desses avistamentos é a conexão que muitos estabelecem entre as lendas indígenas e os fenômenos ufológicos. Os povos Bororo e Xavante, com sua rica cosmogonia, narram histórias de seres-estrela que desceram do céu em canoas voadoras, interagindo com seus ancestrais e transmitindo conhecimentos. Essas narrativas milenares, que poderiam ser facilmente descartadas como mitos primitivos, ganham uma nova dimensão quando confrontadas com os relatos modernos de OVNIs. Seria possível que as canoas voadoras dos antigos fossem as mesmas naves que hoje cortam o céu da Serra do Roncador? E os seres-estrela seriam os mesmos que, por vezes, são avistados próximos a esses objetos? Pesquisadores que se aventuram na região, munidos de equipamentos de gravação e observação, frequentemente retornam com relatos que corroboram as histórias locais. Há vídeos e fotografias, muitos deles controversos e sujeitos a intenso debate, que mostram luzes e objetos que não se encaixam em nenhuma categoria conhecida de aeronave humana. Além disso, há relatos de interferências eletromagnéticas, falhas em equipamentos eletrônicos e até mesmo sensações de presença inexplicáveis em pontos específicos da Serra, especialmente em áreas remotas e de difícil acesso, onde a natureza intocada parece guardar segredos ainda mais profundos. A análise dos padrões nos avistamentos revela algumas curiosidades. Muitos fenômenos ocorrem em áreas próximas a formações rochosas peculiares, cavernas ou rios subterrâneos. Alguns teóricos sugerem que esses locais poderiam ser pontos de acesso para bases subterrâneas ou portais dimensionais, utilizados por essas inteligências não humanas. Essa ideia não é nova e ressoa com as lendas indígenas sobre cavernas sagradas e o mundo intraterreno. Seria a Serra do Roncador um ponto de convergência, um aeroporto cósmico, onde diferentes realidades se encontram? As possíveis explicações para tais fenômenos são tão diversas quanto as próprias ocorrências. Enquanto os céticos apontam para fenômenos atmosféricos, balões meteorológicos, drones ou mesmo ilusões de ótica, aqueles que vivenciam os avistamentos insistem que há algo mais. A tecnologia atual, embora avançada, ainda não consegue replicar a agilidade e o silêncio de muitos desses objetos. A ausência de propulsão visível e a capacidade de manobras que desafiam a inércia levam muitos a considerar seriamente a hipótese extraterrestre, ou, no mínimo, a existência de uma tecnologia desconhecida para a humanidade. A Serra do Roncador, com sua vastidão e seu isolamento, oferece um cenário ideal para a manifestação desses mistérios. Longe da poluição luminosa e sonora das grandes cidades, o céu noturno se revela em toda a sua grandiosidade, tornando qualquer anomalia ainda mais visível e impactante. Para muitos, a região não é apenas um local de beleza natural, mas um laboratório a céu aberto, onde os limites da nossa compreensão são constantemente testados. Os avistamentos de OVNIs e os relatos de encontros estranhos não são apenas histórias para entreter. Eles são um convite para olhar além do que é visível, para questionar o que sabemos e para admitir que talvez não estejamos sozinhos, ou que a realidade seja muito mais complexa e multifacetada do que ousamos imaginar. E é essa complexidade que nos leva a considerar uma das teorias mais audaciosas e intrigantes associadas à Serra do Roncador. E é essa complexidade que nos leva a considerar uma das teorias mais audaciosas e intrigantes associadas à Serra do Roncador, a existência de uma cidade intraterrena. Essa ideia, que à primeira vista pode parecer pura fantasia, ganha contornos mais definidos e até mesmo plausíveis quando mergulhamos nas lendas ancestrais e nos relatos místicos que permeiam a região.
A teoria da cidade subterrânea postula que, sob as montanhas e as florestas densas da Serra do Roncador, existe um vasto complexo de túneis e cavernas que abriga uma civilização oculta, muito mais avançada do que a nossa. As lendas sobre Agartha, o lendário reino intraterreno, encontram um eco surpreendente na Serra do Roncador. Agartha, descrita em diversas tradições esotéricas e orientais, é um lugar de sabedoria ancestral e tecnologia avançada, habitado por seres de grande evolução espiritual. A conexão entre a Serra e Agartha não é um mero acaso para muitos esotéricos e místicos. Eles acreditam que a região é um dos principais portais de acesso a esse mundo subterrâneo, um ponto de convergência energética onde a crosta terrestre é mais fina, permitindo a passagem entre as dimensões ou realidades. As descrições das possíveis entradas para este mundo intraterreno são variadas e fascinantes. Alguns relatos falam de cavernas ocultas, camufladas pela vegetação densa, que se estendem por quilômetros abaixo da superfície, revelando estruturas que não poderiam ter sido criadas pela natureza. Outros mencionam lagos subterrâneos de águas cristalinas, que seriam, na verdade, portais líquidos, ou até mesmo fendas nas rochas que, em certas épocas do ano ou sob condições energéticas específicas, se abrem para revelar passagens secretas. A Serra do Roncador, com sua geologia complexa e suas inúmeras formações rochosas e cavernas, oferece um cenário perfeito para tais especulações. A visão de esotéricos e místicos sobre a energia do local é um componente crucial para entender essa teoria. Eles descrevem a Serra do Roncador como um vórtice de energia telúrica, um chakra da Terra, onde as linhas lei se cruzam, criando um campo vibracional único. Essa energia seria a responsável por atrair os fenômenos ufológicos, por inspirar as lendas indígenas e, claro, por manter oculta e protegida a entrada para a cidade intraterrena. Para esses indivíduos, a Serra não é apenas um lugar físico, mas um ser vivo, pulsando com uma consciência própria que se comunica com aqueles que estão abertos a percebê-la. Eles acreditam que os habitantes de Agartha são guardiões de conhecimentos ancestrais, de tecnologias que poderiam transformar a humanidade, mas que só serão reveladas quando a civilização de superfície estiver pronta para recebê-las, em paz e harmonia. As lendas indígenas dos povos Bororo e Chavante, que falam de seres da floresta ou moradores das profundezas, que guardam segredos e que por vezes interagem com os humanos, são frequentemente interpretadas como referências a essa civilização intraterrena. Os seres estrela talvez não viessem apenas do céu, mas também do interior da Terra, utilizando a mesma rede de portais. Essa teoria adiciona uma camada ainda mais profunda aos mistérios da Serra do Roncador. Não se trata apenas de buscar cidades perdidas na superfície, como Percy Fawcett fez, mas de desvendar um mundo inteiro que existe sob nossos pés, escondido à vista de todos. A implicação é que a Terra não é apenas uma esfera sólida, mas um organismo complexo, com cavidades e ecossistemas internos, onde a vida e a inteligência prosperam em segredo. Para os crentes, a Serra do Roncador é um convite para olhar para dentro, tanto para o interior do planeta, quanto para o interior de nós mesmos, buscando a sabedoria que nos conecta a esses reinos ocultos. A ideia de uma cidade intraterrena na Serra do Roncador desafia a nossa compreensão convencional da geografia e da história. Ela nos força a questionar os limites do que consideramos possível e a considerar que a realidade pode ser muito mais vasta e surpreendente do que os nossos sentidos e a nossa ciência podem, até agora, apreender. É uma teoria que se alimenta tanto da mitologia quanto dos relatos contemporâneos de avistamentos e energias incomuns
criando um mosaico de mistério que continua a atrair a atenção e a imaginação de todos que se aventuram a explorar os segredos da serra. As buscas por essa cidade, mesmo que não encontrem uma metrópole de cristal, muitas vezes revelam descobertas que alimentam ainda mais o fascínio pelo desconhecido. Com tamanha riqueza de teorias e lendas, não é de surpreender que a Serra do Roncador continue a atrair exploradores e pesquisadores de todo o mundo, determinados a desvendar seus segredos. As explorações modernas na região representam uma fusão intrigante de aventura tradicional e tecnologia de ponta, buscando evidências que possam finalmente confirmar ou refutar as histórias que ecoam por essas montanhas. Pesquisadores e aventureiros contemporâneos, munidos de equipamentos que Fawcett sequer sonharia, adentram a densa mata, não apenas com a curiosidade de um explorador, mas com a precisão de um cientista. Expedições recentes têm utilizado drones equipados com câmeras de alta resolução e sensores térmicos para mapear áreas de difícil acesso, revelando formações geológicas impressionantes e até mesmo estruturas que poderiam indicar a presença de antigas civilizações. A visão aérea permite identificar padrões que são invisíveis do solo, como possíveis trilhas ancestrais ou alinhamentos rochosos que escaparam aos olhos dos exploradores anteriores. Além dos drones, os radares de penetração no solo tornaram-se ferramentas indispensáveis. Esses equipamentos permitem enxergar o que está debaixo da terra sem a necessidade de escavações invasivas. Em algumas áreas da serra, os GPRs detectaram anomalias subterrâneas que sugerem a existência de cavidades ou até mesmo construções. Embora essas descobertas ainda sejam preliminares e exijam investigação aprofundada, elas alimentam a esperança de encontrar as tão faladas cidades subterrâneas ou vestígios de uma presença humana antiga e sofisticada. As descobertas arqueológicas e geológicas na Serra do Roncador são um capítulo à parte. Fragmentos de cerâmica, ferramentas de pedra e até mesmo inscrições rupestres têm sido encontrados, atestando a presença milenar dos povos Bororo e Chavante e talvez de culturas ainda mais antigas e desconhecidas. A datação por carbono desses artefatos tem empurrado as fronteiras da história humana na região para períodos muito mais remotos do que se imaginava, sugerindo que a Serra do Roncador foi um berço de civilizações complexas muito antes da chegada dos europeus. Geologicamente, a serra é um tesouro de formações únicas. Cavernas com estalactites e estalagmites milenares, rios subterrâneos e grutas que abrigam ecossistemas intocados são constantemente descobertos. Algumas dessas formações exibem características tão peculiares como cristais de quartzo em abundância ou rochas com propriedades magnéticas incomuns, que alimentam as teorias sobre a energia telúrica do local e sua possível conexão com fenômenos paranormais ou portais dimensionais. Os esotéricos e místicos veem nessas anomalias geológicas a confirmação de suas crenças sobre os vórtices energéticos da Terra. No entanto, explorar a Serra do Roncador é uma tarefa para poucos. Os desafios e perigos são imensos. A região é remota, selvagem e implacável. A densidade da floresta, a fauna perigosa, incluindo onças, e cobras venenosas e insetos transmissores de doenças, e as condições climáticas extremas testam os limites de qualquer aventureiro. A falta de infraestrutura, as dificuldades de comunicação e a necessidade de autossuficiência tornam cada expedição uma prova de resistência e planejamento. Muitos exploradores, movidos pela paixão e pela busca do desconhecido, enfrentam esses obstáculos com a esperança de serem os próximos a desvendar um pedaço do quebra-cabeça da serra. A busca incessante por respostas na Serra do Roncador não é apenas uma aventura física, mas uma jornada intelectual e espiritual.
Cada nova descoberta, seja um artefato antigo, uma anomalia geológica ou um avistamento inexplicável, adiciona uma nova camada à tapeçaria de mistérios que envolve a região. Longe de serem meras curiosidades, essas explorações modernas são um testemunho da persistência humana em compreender o mundo ao nosso redor e, talvez, o mundo dentro do nosso mundo. A Serra do Roncador permanece um convite aberto para a imaginação, um lembrete de que o planeta ainda guarda segredos profundos, esperando para serem revelados por aqueles corajosos o suficiente para procurá-los. E a cada passo, a cada nova tecnologia empregada, nos aproximamos um pouco mais de entender o verdadeiro legado deste lugar mágico. A busca incessante por respostas na Serra do Roncador, conforme observamos, não é apenas uma aventura física, mas uma jornada intelectual e espiritual. Cada nova descoberta, seja um artefato antigo, uma anomalia geológica ou um avistamento inexplicável, adiciona uma nova camada à tapeçaria de mistérios que envolve a região. Longe de serem meras curiosidades, essas explorações modernas são um testemunho da persistência humana em compreender o mundo ao nosso redor e, talvez, o mundo dentro do nosso mundo. A Serra do Roncador permanece um convite aberto para a imaginação, um lembrete de que o planeta ainda guarda segredos profundos, esperando para serem revelados por aqueles corajosos o suficiente para procurá-los. E a cada passo, a cada nova tecnologia empregada, nos aproximamos um pouco mais de entender o verdadeiro legado deste lugar mágico. Assim, chegamos ao final da nossa jornada pela Serra do Roncador, um lugar onde o tempo parece curvar-se e a realidade se mistura com o inescrutável. Recapitular os mistérios que desvendamos, ou pelo menos tentamos desvendar, é como tentar segurar a névoa entre os dedos. Então, mergulhamos nos relatos ufológicos, com moradores e pesquisadores testemunhando avistamentos de OVNIs que desafiam a lógica e conectam o céu aos mitos indígenas. Aprofundamos na teoria da cidade intraterrena, onde esotéricos e místicos vislumbram Agartha sob nossos pés, um reino oculto acessível por portais energéticos na própria serra. E, finalmente, exploramos as expedições modernas, onde aventureiros e cientistas, munidos de drones e radares, buscam evidências concretas, revelando descobertas arqueológicas e geológicas que empurram os limites da nossa compreensão. A Serra do Roncador é mais do que um ponto no mapa. É um epicentro de energia, cultura e enigma. A importância de preservar esta região é imensa, não apenas por sua biodiversidade única, ou por ser o berço de povos indígenas com sabedorias milenares, mas também por ser um repositório de histórias e fenômenos que nos forçam a expandir nossa visão de mundo. Cada árvore, cada rocha, cada rio subterrâneo pode guardar uma chave para um conhecimento que ainda não compreendemos. Proteger a serra é proteger um pedaço da alma da terra, um laboratório natural onde o passado, o presente e o futuro se encontram. O fascínio humano pelo desconhecido é uma força motriz atemporal. Desde os primeiros hominídeos olhando as estrelas até os cientistas de hoje explorando o cosmos ou as profundezas da Terra, sempre houve em nós uma curiosidade insaciável. A Serra do Roncador personifica essa busca. Ela nos lembra que, por mais que a ciência avance, sempre haverá horizontes a serem desbravados, mistérios a serem contemplados e verdades a serem descobertas. A busca por respostas na Serra não é sobre encontrar algo específico, uma cidade de ouro ou uma nave alienígena, mas sobre a própria jornada, sobre a coragem de questionar e a humildade de aceitar que nem tudo pode ser explicado. Portanto, convidamos você, nosso espectador, a continuar essa exploração não apenas através de documentários e livros, mas em sua própria mente. Questione, pesquise, reflita. A Serra do Roncador
É um espelho que reflete nossa própria sede de conhecimento e a nossa capacidade de sonhar com o impossível. Que segredos ela ainda guarda? Que verdades estão esperando para serem reveladas? O futuro reserva para a Serra do Roncador a continuidade de sua aura mística, atraindo aqueles que ousam olhar além do óbvio e mergulhar nas profundezas de seus mistérios. O Roncador não é apenas um lugar, é um estado de espírito, um convite permanente para a aventura e a descoberta. E a história, ou talvez as muitas histórias, da Serra do Roncador estão longe de ter um ponto final. Elas continuam, e você faz parte dela agora.